Eu estava no interior de Minas Gerais, explorando algumas das trilhas mais isoladas da região. Já estava a uns 30 quilômetros da estrada mais próxima, e nos primeiros 2 dias, não encontrei absolutamente ninguém. Era o início do outono, e o tempo estava mais frio do que a maioria das pessoas aceitaria, mas eu estava bem equipado. Naquela manhã, acordei, fiz um café rápido no meu fogareiro portátil e comecei minha caminhada para o próximo ponto de acampamento. Seriam uns 10 quilômetros de trilha, o que, em terreno montanhoso, é uma caminhada considerável. 4 horas depois, escutei passos à minha frente. Olhei para cima e vi um homem caminhando na direção oposta à minha. Não esperava ver ninguém por ali, mas sorri e acenei quando ele passou. No entanto, notei algo muito estranho. Ele não tinha mochila, garrafa de água, absolutamente nada com ele. Ele vestia apenas uma camiseta de manga comprida e uma calça de caminhada velha. Achei aquilo esquisito, então me virei para dar outra olhada. Mas, no mesmo momento, ele também olhou para trás. Para evitar constrangimentos, continuei meu caminho. Depois de algum tempo, acabei esquecendo daquilo. Pensei que ele talvez tivesse um acampamento por perto e estivesse apenas caminhando, embora soubesse que não havia nenhum local de acampamento nas proximidades. De qualquer forma, não considerei aquilo importante o bastante para ficar pensando. As próximas horas foram difíceis, mas eventualmente cheguei ao meu destino. O acampamento estava vazio, com apenas um pequeno espaço para montar minha barraca. Não era tão impressionante quanto eu esperava. A vista, que deveria ser incrível, estava totalmente bloqueada pelas árvores. O lugar parecia mais uma clareira no meio da floresta do que o topo de uma montanha. Eu estava exausto, então montei a barraca e me sentei para relaxar, observando o pôr do sol. Foi aí que ouvi um barulho de passos atrás de mim. Quando me virei, fiquei paralisado ao ver aquele mesmo homem de antes. Ele ainda não tinha mochila ou qualquer outro equipamento, e o mais confuso era o fato de ele estar ali, já que caminhava na direção oposta quando o vi. Para ele ter chegado ali, teria que ter dado a volta logo depois de passar por mim. Ele se aproximou do acampamento sem me olhar, como se estivesse fingindo que eu não existia. Sentou-se no chão, a uns 5 metros de distância, sem barraca, sem saco de dormir, sem nada. Apenas olhando para a floresta. Ele parecia ter uns 35 anos, barba por fazer e cabelo curto e castanho. Algo sobre ele me deixava profundamente desconfortável. Nada naquela situação era normal. Enquanto o sol se punha, minha sensação de insegurança só aumentava. Quem era esse homem? O que ele estava fazendo ali, no meio do nada, sem nenhum tipo de abrigo ou suprimentos? Depois de 30 minutos, ele ainda não tinha se movido. Foi aí que decidi que não poderia ficar. Embora não tivesse outro lugar certo para ir, senti que tinha que encontrar qualquer outro lugar, desde que ele não me seguisse. Comecei a desmontar minha barraca e, nesse momento, o homem me olhou fixamente. A cada vez que olhava para ele, ele estava me encarando. Assim que terminei de guardar minhas coisas, vi pelo canto do olho que ele se levantou. Comecei a caminhar rapidamente, ouvindo seus passos logo atrás de mim. Segurava minha pequena faca firmemente, sem saber o que poderia acontecer. Depois de 1 minuto, olhei para trás algumas vezes, vendo que ele ainda me seguia, mas estava ficando mais distante. Foi então que decidi arriscar. Saí da trilha e entrei na floresta. Já estava escuro, então esperava que ele não me visse e seguisse em frente. Escondido atrás de uma árvore, esperei. Poucos segundos depois, ouvi seus passos passando pela trilha, mas então ele parou. Observei sua silhueta no escuro, como se ele soubesse que eu não estava mais na trilha. Então, ele começou a gritar. Tentava soar amigável, o que era ainda mais assustador. Depois de 2 minutos, ele parou de gritar e, ao invés de voltar para o acampamento, entrou na floresta do outro lado da trilha. Sua figura desapareceu e o silêncio caiu sobre a floresta. Esperei ali por mais de 1 hora antes de me levantar e seguir em frente. Caminhei durante toda a noite, sem parar no próximo acampamento. Quando voltei para a cidade, fiz um relatório na delegacia local. Nunca me contataram de volta. Até hoje, não sei se aquele homem vivia na floresta, se era algum tipo de ladrão ou sequestrador. Só sei que tive sorte de escapar. Isso aconteceu há pouco mais de 2 anos.
Meu nome é Bruno, e antes disso, eu não tinha nenhuma experiência com camping. Eu realmente queria aprender, e a única maneira de aprender é sair e fazer. Então, essa foi minha primeira viagem de acampamento. Escolhi um acampamento a 2 horas da minha cidade. Era um lugar que não parecia muito lotado, mas eu também não estaria completamente sozinho, o que achei ideal para minha primeira vez. Dirigi até lá e cheguei ao início da trilha por volta do meio-dia. Depois caminhei por mais algumas horas até chegar ao acampamento. Havia alguns bancos de madeira estilo parque e algumas churrasqueiras ao redor. Pequenas trilhas levavam a áreas menores de acampamento, onde algumas pessoas já tinham montado suas barracas. Escolhi uma dessas trilhas e comecei a montar meu acampamento. Depois de 1 hora, algumas pessoas estavam no centro do acampamento, conversando e usando as churrasqueiras. Não sou muito social, então não me senti à vontade para me juntar ao grupo, mas meia hora depois, um cara chamado Rafael veio até onde eu estava e me convidou para participar. Achei um gesto simpático, e ele parecia gente boa, então aceitei. Fui com ele e conheci algumas outras pessoas que estavam acampando lá. Todo mundo era tranquilo, então fiquei por mais 1 hora, até que algumas pessoas começaram a se dispersar. Despedi-me de todos e voltei para minha barraca. Já eram umas 18 horas, então faltava apenas 1 hora de luz do sol. Foi quando Rafael voltou ao meu acampamento. Ele parecia ter mais ou menos a minha idade, por volta dos 25 anos. Ele me perguntou se eu já conhecia a área. Respondi que não, e ele me perguntou se eu sabia sobre um lago escondido ali perto. Eu disse que não, e ele começou a falar sobre como o lugar era incrível, praticamente desconhecido, e que estava indo para lá, se eu quisesse acompanhar. Achei o convite amigável, e a ideia de ver o lago me intrigou bastante. Guardei minhas coisas na barraca e o segui. Ele disse que a caminhada seria de uns 10 minutos, então tínhamos tempo suficiente antes de escurecer. Seguimos por uma trilha estreita entre as árvores. Não era um caminho marcado, mas parecia que havia sido usado algumas vezes antes. Passaram-se 10 minutos, e nada de lago. Rafael ficou estranhamente calado. Antes, ele era bem falante e carismático, mas agora respondia com monossílabos e ficava olhando para o pôr do sol de uma maneira que me fez pensar que ele estava esperando que escurecesse completamente. Depois de 20 minutos de caminhada, comecei a me distanciar dele. Algo me dizia que essa situação não era segura. A floresta parecia ter ficado incrivelmente silenciosa, e a luz do sol mal atravessava as árvores. Quando achei que tinha uma chance, me virei e tentei correr de volta pelo caminho de onde viemos. Ele imediatamente percebeu. Chamou meu nome uma vez, em um tom amigável, mas logo começou a gritar frustrado, e ouvi seus passos acelerarem atrás de mim. Por cerca de 1 minuto, ele gritou e correu atrás de mim pela floresta, até que seus passos começaram a diminuir. Foi aí que ouvi um som metálico atrás de mim. Olhei para trás por um segundo e vi algo que parecia uma faca ricocheteando em uma árvore, a poucos metros de onde eu estava. Acho que foi a última tentativa dele de me deter. Depois disso, ele desapareceu. Voltei correndo para o acampamento e contei a história para as outras pessoas, que chamaram a polícia para mim. Rafael, ou seja lá qual fosse seu nome verdadeiro, nunca mais apareceu. Na verdade, todos disseram que ele já estava no acampamento quando chegaram. E, ao procurarem, perceberam que ele nem sequer tinha uma barraca. Acho que ele me escolheu porque sabia que eu estava sozinho e sem muita experiência em acampamento. Felizmente, não tive que descobrir quais eram suas intenções naquela noite, mas se tivesse ficado, provavelmente não estaria aqui contando essa história. No ano passado, eu estava passando algumas semanas no interior do Paraná. Eu tinha uma caminhonete com um trailer acoplado, e estava acampando em terras públicas onde fosse permitido estacionar. Era um dos meus últimos dias, e eu já estava começando a voltar para casa. Infelizmente, meu caminhão teve um problema naquele dia, e passei a maior parte do tempo tentando consertá-lo. Quando o sol estava se pondo, eu ainda mal tinha avançado na estrada. Comprei um café em um posto e decidi dirigir por mais umas 2 horas antes de encontrar um lugar para passar a noite. A estrada estava vazia, e eu praticamente tinha pista só para mim. Usei um aplicativo para encontrar o lugar mais próximo para acampar e achei um local público, a poucos minutos de distância. Quando cheguei à entrada,
Era uma trilha de terra estreita que levava a uma pequena clareira cercada de árvores. Não havia mais ninguém acampando por lá. Estacionei com a frente da caminhonete voltada para a saída e entrei no trailer. Já era quase meia-noite e eu estava exausto. Pronto para dormir, deitei-me na cama. Mas, poucos minutos depois, vi um feixe de luz atravessar as frestas da cortina. Sentei-me e levantei um canto da cortina para espiar. Um carro estava vindo pelo caminho de terra. Eles diminuíram ao se aproximar, como se tivessem me visto e estivessem considerando acampar ali. Mas ao invés de dar meia volta, simplesmente ficaram parados no final da trilha. Era uma caminhonete velha, cheia de ferrugem no para-choque dianteiro, mas os faróis estavam tão fortes que não consegui ver mais nada. Algo sobre isso parecia muito errado. Depois de alguns minutos parados, eu sabia que não conseguiria dormir ali. Levantei-me para começar a arrumar minhas coisas, mas antes que pudesse sair do trailer e entrar na caminhonete, ouvi uma porta se abrir. Olhei pela janela e vi que os faróis tinham sido desligados e dois homens estavam fora do veículo, caminhando na minha direção. Um deles segurava algo nas mãos, mas estava escuro demais para identificar o que era. Eles tentavam andar silenciosamente, mas seus passos ficaram mais próximos. Foi quando pararam de repente, como se soubessem que eu estava acordado. Um deles chamou: "Você pode nos ajudar? Só precisamos de algumas direções. Pode abrir a porta." "Fique aí apavoreado." A voz deles parecia alterada, talvez bêbados, e não sabia do que eram capazes. Espiei pela janela novamente e vi um deles perto da minha caminhonete, segurando algo que parecia um pé de cabra ou uma marreta. Isso confirmou minhas suspeitas, mas ainda não sabia como sair dali sem me expor. De repente, ouvi um tiro. Não veio dos homens, mas de algum lugar na floresta ao redor. Ambos ficaram imóveis por um momento, depois correram de volta para a caminhonete. Em menos de 30 segundos, desapareceram. Até hoje, não sei o que realmente aconteceu. A única coisa que consigo imaginar é que algum caçador ou outra pessoa acampando por perto viu o que estava acontecendo e disparou um tiro de advertência. Dado o quão remoto era o local, isso parece improvável, mas é a única explicação que faz sentido. Se não fosse por isso, no entanto, minha caminhonete e meu trailer provavelmente estariam listados anonimamente no Craigslist agora mesmo, e eu provavelmente nunca mais teria sido visto.